Olá, gente. Sou o professor Rogério. Bem, eu sei que o tema que hoje eu vou abordar aqui com vocês é um tema bem espinhoso. É um tema que hoje, né, gera muita discussão, né, e de uma certa forma ou de outra, algumas pessoas têm que discutir sobre esse assunto, né? Então, nós estamos vivendo, né, o auge de um período histórico bem conturbado, né, que vai refletir para as futuras gerações. Isso é um fato inegável. Uma pandemia muito parecida com essa que nós estamos vivendo hoje só foi contemplada, né, na Idade Média com a pandemia, né, da peste negra, e isso, né, vai trazer profundas cicatrizes, né, para a nossa sociedade. Então, no caso, né, nós sabemos, né, que hoje no nosso país a média de mortes, né, por semana está girando hoje em torno de 2.000 pessoas por dia. Então, algo de nós termos uma grande preocupação, né, dentro dessa realidade. E como é que isso, né, chegou a esse ponto? Então, a palavra hoje mais atribuída a esse número de mortes é o negacionismo. Então, eu vou começar a falar um pouquinho aqui sobre o negacionismo com termos científicos e depois, no final, eu vou expor um pouquinho daquilo que eu acho que nós poderemos fazer para amenizar esses problemas que estão levando, né, o nosso país, o mundo inteiro, a termos, né, que conviver com um número de mortes cada vez mais significativos, né, dentro da nossa sociedade. Então, dentro desse conceito, então, eu fiz algumas pesquisas, uma apresentaçãozinha aqui muito rápida sobre o que é esse negacionismo, né, e como nós podemos, né, usar, né, a nossa consciência, né, para poder, de uma certa forma ou de outra, né, estar, né, discutindo de uma forma mais democrática, né, discutindo e chegando, né, a resultados positivos sobre os nossos posicionamentos sobre esse elemento essencial, né, que hoje é tão controverso dentro da nossa sociedade. Então, o negacionismo de uma certa forma. Então, essa imagem que eu coloquei ali, ela já é uma imagem que diz por si próprio. Então, a questão de negar fatos, evidências, né, científicas que estão ao nosso redor, né, que faz parte da nossa realidade, é fechar os olhos, fechar os nossos ouvidos ao problema que está sendo encarado hoje, né? Então, de uma forma científica. Então, né, então, nós vamos dar início a isso. Então, nós temos que abrir os nossos olhos para a realidade, para que nós não continuemos a exercer esse erro que vai levar a a um problema cada vez maior. Bem, então vamos com calma, né, e vamos levar para uma forma científica isso que nós vamos discutir aqui. Bem, então vou colocar um pouquinho o que é uma definição de negacionismo. Então, ele vem do francês, é a escolha de negar a realidade como uma forma de escapar de uma verdade desconfortável. Então, no caso, né, o negacionismo é isso. Então, no caso, quando eu me nego, então eu mesmo tendo diversas evidências, diversos estudos, diversas pessoas a dizer que está acontecendo algo e eu fecho os meus olhos para aquela realidade, né, de uma forma de encontrar uma verdade confortante e mais fácil de ser aceita por mim e pelo meu grupo, isso é uma ação negacionista. Então, trata-se de recusa em aceitar uma realidade empiricamente verificável, sendo que essensivelmente é uma ação que não possui validação de um evento ou experiência histórica. Então, a questão do empirismo, então, o conhecimento que vem de fora para dentro de nós. Então, hoje, com a internet, nós somos bombardeados a todo momento por vários estudos sobre várias coisas, sobre várias evidências, sobre vários, né, problemas da sociedade humana. Qual o maior problema disso? É que nós, em alguns momentos, para que não tenhamos o nosso conforto, né, então a nossa forma de pensar ser questionada, né, então nós ignoramos esses fatores, mesmo que esses fatores sejam comprovados cientificamente.
Então, em vários momentos. Então, nós temos vários elementos de negacionismo. Então, no caso, né, do terraplanismo, dos movimentos anti-vacina e por aí vai. Então, mesmo tendo muitos estudos sobre, né, esses eventos, né, então, sobre esses estudos, muitas pessoas se negam a acreditar naquilo que ela, né, acredita ser mais viável a ela. Então, no caso, mudar de opinião não é algo ruim, é simplesmente, né, algo, né, que nós devemos trabalhar, né, sobre o nosso íntimo e aceitar que muitas vezes nós não somos donos da verdade. Então, na ciência negacionista, né, então na ciência, o negacionismo é definido como uma rejeição ao conceito básico, incontestável e apoiados por, né, pelo senso, né, pelo consenso científico, em favor de uma ideia, né, de ideias tanto radicais quanto controversas. Então, no caso, né, quando eu nego o que a ciência nos expõe, o que a ciência nos mostra sobre uma ideia, né, principalmente ideias controversas, né, ideias, né, de ideais fixos, né, e principalmente ideias radicais. Né? Quando eu falo radicalismo, são ideias dos extremos. Então, negar o problema com ideias, né, com ideias, né, praticadas em, né, em ideais radicais, né, ou de uma certa forma de ideais intolerantes dentro daquela realidade. E isso é um problema significativo, né, para qualquer sociedade, né, democraticamente falando. Né? Então, quando eu coloco a minha opinião, né, sem embasamento científico, acima dos estudos e sim acima de tudo que deve ser colocado como algo louvável na sociedade. Então, no caso, né, eu dei o exemplo do terraplanismo, do movimento anti-vacinas, entre outros. E isso é um problema muito sério. Né? Então, a questão de que, quando eu aceito, né, ideias confortantes, que me agrega e que me aceita, né, que de uma certa forma ou de outra, para mim é muito mais confortável manter aquela ideia, né, pragmática, né? Então, o pragmatismo de não aceitar outras possibilidades, isso é confortante, porque muitas vezes o egocentrismo das pessoas levam a ela não repensar as suas ideias e principalmente aceitar que elas estão erradas, equivocadas. Então, nesse sentido, o negacionismo é uma forma confortável de viver. E isso é um problema, né, que vai acarretar muitos elementos na nossa sociedade atual. Bem, então foi proposto que as diversas formas de negacionismo, né, então possuem denominador comum da rejeição das evidências maciças, né, e a geração de controvérsias a partir de uma tentativa de negar o consenso que exista. Então, no caso, nós temos o negacionismo do Holocausto e o negacionismo da AIDS, então, que costumam ser empregados para descrever movimentos que negam a existência ou a consistência de tais fatos. Então, enquanto o negacionismo climático foi usado para definir aqueles que recusam-se a aceitar que as mudanças climáticas estão em curso. Então, supunha-se que o negacionismo seja provocado por diversos motivos, como crença religiosa, preconceito próprio, ou como um mecanismo de defesa contra pensamentos perturbadores à sua aceitação. Então, no caso, né, na década de 80, né, com o advento da AIDS, né, houve esse problema, né, relacionado a acreditarem ou criarem uma visão preconceituosa aos que foram contaminados, né, pelo vírus, né, de uma certa forma ou de outra, excluindo uma parte da população. Então, hoje, nós também temos correntes bem significativas no mundo que negam as evidências, né, dos problemas climáticos, né, do aquecimento global, os efeitos do desmatamento das nossas florestas, e isso é um problema, né, que vem causando o agravamento desses problemas, principalmente por crenças religiosas, né? Quando eu falo crenças religiosas, eu não estou falando de a religião em si, mas de algumas lideranças que elas usam o seu poder de fala para poder, né, de uma certa forma, minimizar o problema e assim ganhando adeptos, né, que pensam igual a eles. Mas qual é o maior problema disso? É que não há a possibilidade de debate.
Então, eles acreditam em propostas dogmáticas, então verdades absolutas. E isso, né, faz com que o negacionismo se torne um perigo para a vida no planeta, de uma certa forma ou de outra. Então, quando eu nego que nós temos problemas climáticos, ou quando eu nego que uma doença ela pode ser, né, algo, né, que vai levar a um sério problema na humanidade, isso eu vou me colocar em perigo e coloco em perigo os meus semelhantes. Então, quando eu rejeito a usar uma máscara no meu rosto, eu não estou apenas me colocando em risco, eu coloco em risco toda a comunidade que vive junto comigo. Então, isso eu vou colocar um pouquinho lá no final para nós compreendermos, né, para que eu possa expor a minha opinião perante todos esses dados. Bem, então, o escopo da utilização da palavra negacionismo é controversa. Então, sendo criticada por supostamente representar um método polêmico para suprimir o ponto de vista alternativos, de forma similar, né, tão similar, em um ensaio discutindo da importância do ceticismo, de Cliver James. Então, proporcionou-se contra a utilização do termo negacionista para descrever aqueles que não acreditam em mudanças climáticas, afirmando que isto traz à tona o espetáculo do fanatismo, né, do fanático negando o Holocausto. Então, no caso, né, esse pensador, o Cliver James, ele vai trabalhar a questão do negacionismo como uma questão controversa, principalmente a questão do ceticismo. Então, quando a pessoa ela duvida daquilo que está sendo apresentado pela ciência ou pela opinião, assim, de uma certa forma, pela convenção de vários estudos que chegam ao mesmo resultado. E isso, né, de uma certa forma ou de outra, faz com que, né, no caso do Holocausto, muitas pessoas minimizem o problema que foi do Holocausto, ou de várias outras mudanças, né, na sociedade humana, que são apresentadas por vários estudos, mas simplesmente eles são ignorados por esse discurso radical, né, levando em consideração que o negacionismo é uma forma de você fugir, né, da realidade, né, e principalmente a questão de buscar uma realidade alternativa, né, principalmente o ceticismo, ele é importante para nós, né, entendermos a ciência e o mundo, mas o ceticismo sem uma base teórica, sem uma base, né, de estudo, isso vai se tornar algo, né, perigoso, principalmente levando a vários movimentos que vai colocar em risco a saúde pública, o bem-estar público e social. Isso é um problema sério. Uma outra pensadora que vai trabalhar isso é a Célia Faber, né, que também foi contra o termo negacionista da AIDS, alegando que é injustificável, né, situar essa doença no mesmo nível moral dos crimes, como o nazismo, né, o nazista, né, contra a humanidade. Então, no caso, a questão, né, das doenças, né, quando nós negamos que algumas doenças elas podem ser, né, um perigo eminente à sociedade, ou eu crio um certo preconceito contra as pessoas que foram afetadas por essa doença. Então, no caso, né, quando nós falamos hoje no coronavírus, né, o problema é que o coronavírus ele teve, teoricamente, o seu início lá na China. Então, quando nós consideramos que os chineses são os culpados, né, né, por essa doença, nós desconsideramos todo o discurso, todo o debate científico, levando em consideração o seguinte, que o vírus, nós não sabemos exatamente qual é a sua origem ainda, mas nós sabemos que ele não tem nada a ver com a criação de um laboratório ou qualquer coisa desse tipo. Então, quando nós aceitamos discursos rasos, né, nós vamos, né, ampliar esse problema e nós não teremos uma base científica para chegar a uma conclusão mais, né, aceitável, uma conclusão mais coerente e que, de uma certa forma ou de outra, ataque o problema e não, né, os seus estudiosos. Né? Então, a questão de quando eu não consigo argumentar de uma forma científica sobre um fato, né, muitos desses negacionistas começam a atacar o estudioso. E isso é um problema considerável também. Então, um outro pensador aí é o Robert Gallo, né, que, não, no entanto, ele defendeu esta comparação, afirmando que o negacionismo da AIDS é similar ao negacionismo do Holocausto, que definir um pseudônimo
né, que contradiz um imenso conjunto de pesquisas. Então, no caso, né, ele defende, né, essa questão, né, da comparação do negacionismo, né, que eles são similares. Então, nesse caso, os negacionismos, de uma certa forma geral, ele tem alguns elementos, né, que são similares entre eles, principalmente contradizer pesquisas. Então, buscar dentro de discursos falaciosos, de discursos manipulados ou de falas agressivas, atacarem essas pesquisas, esses dados científicos. E esse problema ele é acentuado dentro dessa realidade. E isso vai, né, chegando a muito consenso dentro daqueles que não buscam esse conhecimento mais elaborado, ou simplesmente preferem ficar na sua verdade mais confortável. Esse é o X da questão. Né? Então, o negacionismo são uma base construída a partir de discursos falaciosos, e muitas vezes esses discursos falaciosos são, né, confortáveis àqueles que o praticam. E isso vai levar a esses perigosos, né, discursos e a formação de grupos cada vez mais, né, influentes dentro da sociedade, né, levando esse discurso a uma aceitação, né, cada vez maior por conta, né, da conformidade e da aceitação negacionista. Então, dentro disso tudo, então nós temos, né, também essa questão da mordaça da ciência, né? Então, os cientistas muitas vezes eles são amordaçados, né, por um grupo, né, que tenta impor a sua verdade, mesmo que essa verdade leve a um perigo coletivo. E isso é um problema sério, né, dentro dessa realidade. Bem, então, no caso também, no caso o negacionismo, muitas vezes eles são construídos a partir do senso comum. Né? Então, o que é o senso comum? O senso comum também ele pode ser considerado como um conhecimento vulgar, é a compreensão do mundo resultante da herança, né, fecundada basicamente na experiência acumulada por um grupo social. Então, o senso comum descreve as crenças e as preposições que aparecem como normais, então, sem depender de uma investigação detalhada para se alcançar verdades mais profundas, como as científicas. Bem, então, o senso comum não é que eu estou dizendo que o senso comum é algo negativo para a ciência, mas o senso comum colocado de uma forma aplicada em vários momentos da história, ela vai fazer com que essa aplicação ela seja algo pejorativo. Vou usar um exemplo da questão do senso comum a partir da peste negra, da peste bubônica. Então, no caso, lá na peste bubônica na Idade Média, acreditava-se que quem transmitia o vírus da peste bubônica eram os judeus. Então, na Europa, houve uma perseguição aos judeus por conta, né, desse senso comum que começa a ser, né, colocado, principalmente sobre uma questão. Em comparação com as outras classes sociais na Europa durante a Idade Média, os judeus eles mantinham o hábito de higiene pessoal muito melhor do que os europeus, de uma forma, dos cristãos de uma forma mais geral. Então, isso vai fazer com que os judeus não sofressem com a doença. Então, nesse sentido, os judeus, como eles não sofriam com a doença, se cria um senso comum de que os judeus eles estavam por trás da transmissão dessa doença. Então, começa a gerar, né, uma perseguição sem sentido contra, né, os judeus, por conta do negacionismo de que a doença ela era provocada por outras coisas, mas sim, né, por influência dos judeus, por conta da negação do cristianismo e tudo mais. Então, isso vai levar, né, à perseguição desses judeus a partir do senso comum de um grupo social. E isso é uma comoção. E isso vai levar à perseguição e morte, espalhando-se, né, pelo mundo todo. Né? Então, a perseguição religiosa é uma base do senso comum. Bem, então vamos lá. Então, o senso comum é a forma do conhecimento mais presente no dia a dia das pessoas que não se preocupam prioritariamente com questões científicas. Então, é uma forma de pensamento superficial, ou seja, não está preocupado com causas e fundamentos primários de algo, apenas faz afirmações refletidas imediatas. Então, isso não quer dizer que não haja conhecimento científico entre as pessoas ou que não haja um senso comum no âmbito científico. Mas qual é a maior questão aí? Né, que nós devemos levar em consideração que o senso comum, ele traz, né, afirmativas rápidas, sem reflexão, sem pesquisa. Então, no caso, eu leio um texto na internet, dependendo da chamada do texto da internet,
eu já tenho uma ideia pré-determinada daquele fato. Então, no caso, eu vi um vídeo do Gabriel Pensador esses dias que eu achei bem interessante, que ele começa o vídeo com um sinal agressivo. Então, ele faz um sinal com a mão do dedo do meio e isso chama atenção para o vídeo. Então, muitas vezes, a chamada de um texto, ele é um problema muito sério, né? Porque nós julgamos o texto pelo título. Então, nós temos o senso comum de acreditar em um texto e não buscar outros textos para poder examinar com mais clareza sobre aquele fato. Então, e isso é uma base do senso comum, né? Que é o seguinte, que é fazer afirmações sem pesquisa, sem refletir, né? Sem, né, criar debates, né? Uma coisa é ter debates, uma outra coisa é ter enfrentamento. Então, o debate é nós confrontarmos a nossa ideia de uma certa forma coerente, científica, e não usar o debate, o confronto, para impor a ideia de alguém. Então, no caso, quando eu tenho, né, eu uso o meu lugar de fala para impor uma ideia, eu estou causando uma violência contra os meios científicos. O porquê? Porque eu vou colocar a minha ideia como verdadeira, mesmo que eu não tenha refletido, como se eu não tivesse estudado mais sobre esse fato, e isso vai levar ao agravamento do problema. Então, no caso, né, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, vai ser sempre bom refletir sobre isso. Porque o senso comum, ele é usado pela ciência também, mas o senso comum na ciência, ele parte como início da pesquisa, e não como fim. Então, no caso, o senso comum sobre, né, a questão de qualquer doença. Então, eu tenho que entender como é que essa doença ela se inicia. Então, o senso comum, ela parte desse início e não do fim. Então, no caso, como é que eu vou tratar uma medida de combate a qualquer fato se eu estou ainda preso ali no senso comum? Se eu não enxergo tudo de uma forma mais ampla, de uma forma mais voltada para a ciência, e eu fico ainda discutindo discursos rasos, né? Então, no caso, então, o senso comum ele também é bastante atrelado à cultura. Então, o senso comum é cultivado de geração em geração e isso, né, também vai levar a verdades determinadas, né, ou verdades absolutas dentro de todos os pontos de vista. Então, no caso, né, eu aceito aquilo porque o meu pai disse que é verdade. E eu não me coloco, né, como uma pessoa, né, capaz, né, de mudar essa realidade, né, buscando soluções disso a partir de novas pesquisas, de novos estudos, confrontando as verdades absolutas que foram construídas há muito tempo atrás. E isso é um problema significativo dentro dessa realidade. Bem, então, segundo o Ezequiel And Egg, então, conhecido popularmente, tem 5 características, né? Então, conhecimento, né? O conhecimento popular tem 5 características principais. Ela seria superficial, por contestar-se com a aparência, né? Sensitivo, por estar intimamente ligados à percepção, subjetivo, que se trata de vivência e experiência organizada psicologicamente pelo próprio sujeito, assistemático, por não buscar uma sistematização ou compilação de ideias, e o acrítico, por se referir a um conhecimento que nem sempre busca uma devida reflexão sobre as suas ações. Então, no caso, né, quando eu falo que é a partir da aparência, é aquilo que nos coloca logo de cara. Então, aquilo que nos traz uma conclusão imediata. Então, sensitivo, pelos sentidos. Né? Tanto é que o Descartes ele vai ser um dos pensadores mais importantes que vai dizer que os nossos sentidos podem nos levar a erro. Então, quando nós usamos apenas os nossos sentidos, né? Quando nós usamos apenas a nossa experiência para chegar a conclusões, isso é um erro também, que vai levar ao senso comum. Então, subjetivo, né? Então, que se trata pela vivência e a experiência organizada psicologicamente pelo próprio sujeito. Então, a partir das minhas próprias experiências, eu sou incapaz de gerar um conceito, né, sobre aquele fato. Então, eu vou mergulhar no senso comum, que vai levar ao negacionismo. Então, a sistemático, por não buscar uma sistematização, uma compilação das ideias. Então, quando eu acho que as minhas ideias elas são tão perfeitas que eu não busco em outros pensadores, em outras ideias, né, a possibilidade para edificar as minhas ideias, para que as minhas ideias sejam consolidadas com uma base científica já constituída. Então, não é
não é assim, vamos dizer o seguinte, é uma questão de que o cientista em si, ele não parte do zero do seu conhecimento, ele vai buscar, né, dentro de estudo de outros, fundamentar as suas ideias. Tanto é que quando, né, quando você vai fazer qualquer trabalho científico, a primeira coisa que um professor, né, desse trabalho científico ele vai levantar para você é o seguinte: cadê as fontes, né, desse fato que você está colocando? Então, cadê a veracidade disso? Então, quem estudou isso? Quem disse isso? Então, ele realmente disse e por que ele disse? Então, a veracidade. Então, você criar uma sistematização de estudos, né? De uma certa forma ou de outra, levando a confiança desses estudos a todo ponto. Bem, então, o acrítico, né? Então, é aquele que não reconhece a crítica. Então, ele não recebe a crítica daquela verdade absoluta que ele acredita que tem. Então, é uma pessoa que não está aberta a debate, ela está aberta ao conflito. Então, isso é um problema também formado ao negacionismo. Então, além disso, o senso comum pode apresentar semelhanças com o saber científico, se for levado em consideração que ambos são verificáveis, para haver a possibilidade de experimentos para a comprovação de uma determinada hipótese, para ser verificáveis, são considerados, né, falíveis. Então, a hipótese pode não ser considerada adequada ou não exatos. Então, no caso, para que eu chegue a um conhecimento científico, eu tenho que usar o senso comum como ponto de partida. Então, isso é um ponto importante. Então, eu não nego o senso comum. O que eu coloco é que nós devemos ter, né, cuidado para usar o senso comum como uma verdade absoluta. Então, é esse o ponto, né, que nós temos que levar em consideração do senso comum. Né, de uma certa forma, não de atacar o senso comum, mas de usá-lo como uma mola propulsora e não o fim do experimento, né? Então, existem pessoas que confundem o senso comum com crença. Então, embora sejam coisas bem diferentes. Então, o senso comum é aquilo que aprendemos em nosso dia a dia e que precisamos aprofundar para obter os resultados, como, por exemplo, uma pessoa que vai atravessar uma pista, ela olha para os dois lados, mas não precisa calcular a velocidade média e a distância ou atrito do carro, né, exercer sobre o solo. Então, ela simplesmente olha e decide, né, se dá para atravessar ou não. Então, no caso do senso comum, ele parte das experiências do dia a dia, que essas experiências ela vai gerar uma base de dados, né, que vai levar ao aprofundamento desse conhecimento. Então, no caso, né, então essa é um exemplo de atravessar uma rua. Ou você pode pensar sobre a questão de fazer um café. Né? Então, quanto tempo vai durar para você fazer um café? Então, você calcula mais ou menos isso para você saber quanto tempo você vai usar para você não se atrasar para você ir ao trabalho. Então, de um senso comum, a gente pode levar a cálculos mais sofisticados que vai melhorar a sua vida. Esse é um ponto essencial. Né? Só que nós temos que pensar fora da caixinha, fugir desse senso comum, achando que ele é a base de todo conhecimento. Então, ele é o início. Então, o senso comum não é uma atitude tomada em si, mas sim uma concepção e a perspectiva criada pela nossa, né, pela pessoa, sem a real intervenção do indivíduo. Logo, o senso comum é um senso, né, é um ato de agir e pensar que tem raízes culturais e sociais. Então, também fazer parte do senso comum os conselhos ditos populares que são típicos como verdades e absolutas, e com tal seguidos pelo povo. Então, como exemplo, deve-se cortar o cabelo na lua crescente para que cresçam mais rápidos. Então, gente, é uma questão, né, de que muitas vezes nós fazemos parte desse senso comum para continuar fazendo parte daquele grupo. Então, muitas vezes, discordar do grupo é um problema muito, né, pesado para aquelas pessoas que vão nadar contra a maré. Então, isso é um problema sério. Né? Então, no caso, muitas vezes pessoas são perseguidas, são excluídas de certo grupo, porque elas não seguem o que é considerado como senso comum, ou como tradição do grupo. E isso, né, é um problema muito sério, principalmente nos dias de hoje, né, que nós estamos vivendo um mundo hoje multicultural, mas ao mesmo tempo é um grupo que busca uma aceitação de massa. E o senso comum ele é um papel fundamental para compreendermos tudo isso. Então, o senso comum é uma base de uma sociedade, né, de uma sociedade líquida, como diz o Burnham. Né? Então, no caso,
né, esse filósofo ele vai trabalhar uma questão de um conceito de sociedade líquida, que parte, do senso comum. Então, o senso comum ele é uma base para montar essa sociedade a partir de uma forma. Então, quando você sai daquela forma, você não é aceito dentro daquele grupo. Então, isso faz com que a gente discuta sobre isso, né? Isso é um ponto essencial para chegar ao negacionismo. Então, como a ideia ela é ventilada por uma grande parte da sociedade, quando você nega aquela ideia, né, ou quando você se mostra para aquela pessoa que ela está errada, muitas vezes aquela verdade é tão confortável, né, a ela, que ela rejeita os estudos científicos que mostram que elas estão erradas, né? Então aqui nós temos um exemplo, né, que é o mito da caverna de Platão. Então, no caso, essas pessoas estão vendo essas imagens refletidas pelas pessoas ali na parede, então elas não estão enxergando a verdade, né, de uma forma científica. Então, elas estão vendo apenas aquilo que é refletido na parede. E o senso comum é exatamente isso. É quando nós, né, observamos essa imagem refletida e nós não temos, né, como ainda, nós não temos, né, ou nós não queremos, né, transformar essa realidade e mudar o que nós estamos vendo, simplesmente aceitando aquilo como verdade absoluta, então não questionando de uma certa forma em geral. E isso vai levar ao negacionismo. Então eu não vou sair da caverna porque tem aquele monstro ali que pode me matar. Então, no caso, eu não vou enfrentar o problema de frente. E isso é um problema, né, voltado para o negacionismo, quando eu não, né, de uma certa forma ou de outra, quando eu não aceito as evidências científicas, mas apenas fico no discurso do senso comum. Bem, então, e o bom senso? Então, o bom senso é um conceito usado para argumentar que está estritamente ligado às noções de sabedoria e razoabilidade, que se define a capacidade média de que uma pessoa possui ou deveria possuir, de adequar as regras e costumes determinadas à realidade, considerando as consequências, e assim pode fazer bons julgamentos e escolha. Então, podendo assim ser definido como a forma de filosofar espontaneamente, né, do homem comum. Então, também chamada como filosofia de vida, que supõe certa capacidade de organização e autocontrole e independência de quem analisa, então, a experiência da vida do cotidiano. Então, no caso, né, o bom senso é quando eu coleto todas as informações que estão no ambiente e eu vou selecionar aquela que vai me levar ao sucesso dentro da minha escolha. Então, que não vai me levar ao erro. Então, no caso, quando eu observo jornais, artigos científicos, né, até mesmo a opinião pública. Então, no caso, quando eu vejo alguma notícia muito boa ou alguma notícia muito ruim, isso vai fazer com que eu tenha curiosidade de buscar outras fontes para poder comprovar se aquilo realmente é verdade e se aquilo realmente condiz, né, com uma base dentro do senso comum. Então, o bom senso é isso, é quando eu aceito que muitas vezes a minha verdade, ela não é a verdade absoluta. Então, é quando eu estou aberto para novas possibilidades. E essas novas possibilidades é uma forma que o bom senso coloca como filosofia de vida. Então, aquelas pessoas que não têm muitos estudos, que não têm, né, uma bagagem científica muito grande, então ela age com ponderação para não fazer julgamentos pré-estabelecidos, ou simplesmente ter mais cuidado nas suas escolhas. E isso é bom senso. Bem, então, no caso, o bom senso, por vezes confundido como ideia de senso comum, sendo, no entanto, muitas vezes, né, o seu oposto. Então, o passo que o bom senso, né, que o senso comum pode refletir muitas vezes em uma opinião, por vezes errônea, preconceituosa sobre determinados objetos. Então, no caso, o bom senso, ele vai simplesmente ser uma pessoa mais, o bom senso, né, uma pessoa que tenha bom senso, é uma pessoa que ela reflete antes de tomar as suas decisões. Então, no caso, quando eu vou fazer qualquer análise, né, então, quando eu vou falar sobre uma coisa, né, que eu não tenho pleno controle sobre aquela coisa, eu primeiro vou me basear cientificamente. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que refletir, eu tenho que me policiar sobre o meu discurso. Então, eu tenho que ter bom senso, porque se eu agir pela emoção, eu posso chegar a conclusões,
né, preconceituosas, entre outros elementos que vai colocar o bom andamento da sociedade em risco. Então, esse é o ponto do bom senso. Então, o bom senso está ligado às ideias, né, de sensatez, então, sendo a capacidade intuitiva de distinguir a melhor conduta em situação específica que, muitas vezes, são difíceis de serem analisadas mais longamente. Então, no caso, quando eu não tenho certeza de algo, eu não dou a minha opinião. Então, por quê? Eu tenho que ter uma pesquisa, eu tenho que estudar mais sobre aquele fato, e se eu não tenho nesse momento a possibilidade de tempo, né, para estudar ou falta de habilidade para chegar àquela análise, eu não dou o meu parecer, eu não dou a minha opinião. Dentro desse sentido todo, então o bom senso, ele leva, né, a uma ideia de sensatez. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa que não se expõe a perigos, né, a perigos desnecessários. Então, no caso, pessoas que agem como o Aristóteles está dizendo aí embaixo. Então, para Aristóteles, o bom senso é o elemento central da conduta ética. É uma capacidade virtuosa de achar o meio termo. Então, distinguir a ação correta, o que é o termo mais simples, nada mais do que o bom senso. Então, a virtude, né? Então, para o Aristóteles, a questão do bom senso é uma virtude perante a sociedade. Então, no caso, quando eu meço as minhas palavras, então eu posso muito bem estar aqui extremamente fervescendo de raiva, de ódio sobre alguma coisa, mas para que eu não prejudique a sociedade, eu tenho o comportamento mais sensato. Então, eu vou mediar os meus sentimentos dentro de uma conduta. Então, eu vou medir os meus sentimentos para não, né, ter uma ação, né, desmedida, e isso, né, vai além do bom senso. Então, o bom senso é isso que o Aristóteles vai dizer. É saber medir, né, saber medir as consequências. Então, é como uma música do Humberto Gessinger que diz, né? Então, é pensar, é sentir com inteligência, pensar com emoção. Então, é você saber usar aquela balança, né, que está ali no início do bom senso. Então, você colocar o coração de um lado, a emoção, e de outro lado, a razão. E saber equilibrar esses dois pontos de vista, e isso vai levar a um bom senso. Então, você não agir com ódio, né? Então, você não pensar, né, com o coração, e você não agir, né, com você agindo mais com a razão do que com sentimentos. Então, nesse caso, é saber contrabalancear os dois lados. Porque também, se você usa muita razão e você não se apega ao sentimento, você vai se tornar uma pessoa calculista e muitas vezes levando também a conhecimentos errôneos. Então, esse é o ponto essencial que nós devemos levar em consideração, saber balancear os dois lados. Bem, então, o bom senso vai muito além da capacidade de distinguir o certo e do errado. Então, o bom senso está diretamente ligado à capacidade intuitiva do ser humano de fazer as coisas certas. Então, ele é um elemento que está ligado à moral, de maneira que o bom senso praticado por um cristão poderá ser interpretado de uma forma diferente por um muçulmano ou por um judeu. Então, no caso, a moral, ele pertence a um grupo. Então, muitas vezes, o que nós consideramos ser moral para nós, para um outro grupo pode ser amoral ou imoral. Então, no caso, a moral ela determina das experiências de cada grupo. Então, muitas vezes, nós devemos usar o bom senso para transgredir essa moral. Então, no caso, a mesma história da parábola do bom samaritano. Então, no caso, né, quando você faz um pré-julgamento de uma pessoa, mas quando você age com essa pessoa, você tem um julgamento que você acredita ser correto. Então, é isso o bom senso. Então, no caso, o bom samaritano foi encontrado na estrada, né, porque ele foi assaltado, ele foi agredido. Então, para o senso comum, aquela pessoa poderia estar ali simplesmente por conta que ela arrumou uma encrenca, então isso vai fazer com que as pessoas passassem longe dela. Então, qual foi a ideia do bom samaritano? Em pegar aquela pessoa e cuidar daquela pessoa. Não ter o julgamento sobre o que levou a ela estar naquela condição, mas simplesmente agir de uma forma certa. Então, no caso do negacionismo, então eu tenho que agir de uma forma onde eu vou privilegiar a ciência e não aquele que produziu a ciência. Então, no caso, eu tenho que ser uma pessoa justa. Então, escolhendo os atos mais
né, os atos mais corretos para que eu não chegue a uma conclusão errônea dentro dessa realidade. Então, também reflete a cultura e o meio a qual, né, o ser humano vive. Então, o bom senso não envolve tanto uma reflexão aprofundada sobre um determinado tema, então, lugar ou situação. Isso já estaria no campo da reflexão, mas sim a capacidade de agir e interagir. Então, obedecendo certos parâmetros da normalidade, então, face a situação qualquer, guiando-se por um senso comum, quase que completamente intuitivo. Então, no caso, né, quando nós usamos o bom senso também como uma forma de mediar a questão do senso comum, então nós vamos agir de uma certa forma que aceitamos o senso comum, mas com uma certa cautela para não cometer erros, para não cometer excessos. Bem, então, né, o bom senso, né, como desodorante, as pessoas que mais precisam não usam. Então, no caso, é isso também. Então, no caso, o bom senso ele deveria ser uma marca das pessoas e não uma exceção. Então, no caso, né, quando eu vou, né, analisar um texto, quando eu vou analisar alguma coisa, eu tenho que tomar cuidado das minhas análises ou dos meus resultados, né, rápidos. Então, eu tenho que sempre estar preparado para novas conclusões. E essa nova conclusão, ela demanda um pouco mais de cuidado e um pouco mais de zelo pelas nossas escolhas, saindo do senso comum e da visão negacionista. Então, a questão de juízo. Então, depois do bom senso, depois do senso comum, eu ainda tenho o juízo. Então, o juízo é o processo que conduz ao estabelecimento das relações significativas entre conceito que conduzem o pensamento lógico, objetivando alcançar uma integração significativa, que de possibilidade de uma atitude racional frente à necessidade do momento. Então, julgar nesse caso, é estabelecer relação entre conceitos. Então, eu uso o senso comum e o bom senso para chegar a um juízo. Então, no caso, o resultado de aceitar ou não aquilo que está sendo apresentado a mim. Então, a nós, de uma certa forma, porque as minhas escolhas pessoais, ela afeta a escolha coletiva. Então, quando eu crio um juízo, eu tenho, né, que arcar com essas consequências. Então, quando eu tenho uma conclusão ou quando eu me exponho sobre um fato que eu não conheço, ou quando eu simplesmente eu quero negar aquilo que é apresentado cientificamente, eu estou tomando juízo. Mas esse juízo pode ser algo prejudicial ao coletivo. Bem, então, no caso, eu usei essa imagem aqui do martelo, né? Do martelo significando a questão de um julgamento, e como isso é excepcional para, né, a nossa capacidade de transformar tudo isso aqui que foi debatido, que eu coloquei aqui para vocês. Bem, então, e com isso, né, nós temos que usar essa imagem aqui, né, que é uma conclusão do negacionismo. Então, no caso, quando eu ajo, né, como negacionista, eu tenho que tomar cuidado, porque muitas vezes eu me escondo sobre o problema. Então, eu ajo no senso comum, eu não uso o bom senso, eu crio um juízo errôneo e isso vai me levar ao erro. Né? E muitas vezes, qual é o problema do negacionismo, né, em si? Né? Então, o negacionismo, muitas vezes, ele acaba, né, nos levando a alguma atitude errônea. Bem, gente, então aqui para a gente finalizar. Então, por que eu escolhi falar sobre isso agora? Bem, gente, então ontem eu me assustei, né, com aquele tema, né, com o número de mortes causadas pelo coronavírus, né, que foi em torno de quase, né, 3.300 pessoas num dia. Então, isso é obra também, né, de alguns fatos que eu encaro no nosso dia a dia. Então, no caso, né, uma visão negacionista. Então, não é que, assim, o problema está aí. Ninguém é alheio, ninguém está alienado a esse problema. Qual é o problema? É que quando nós nos negamos a tomar medidas simples de combater esse erro, né? Essa doença, no caso, o uso de máscara, o uso do afastamento social, colocando a culpa, né, em elementos da ciência. Então, no caso, né, a questão não é que nós temos, né, que, né, valorizar os governantes ou de uma certa forma ou de outra, mas os nossos governantes, os nossos heróis, né? Então, no caso, jogadores de futebol, cantores, entre outras coisas, eles têm que usar o seu lugar de fala para realmente trabalhar isso.
Então, no caso, eu vou atingir poucas pessoas, mas as pessoas que podem colaborar para, né, que as pessoas tomem a consciência de que é necessário, né, que nós tenhamos um juízo mais aprofundado sobre esse problema, que ele seja realmente realizado. E não fique apenas no mundo das ideias, da especulação e do combate entre ideias, né, de uma certa forma ou de outra. Então, é necessário que as medidas sejam tomadas agora e não mais negadas, né, porque afinal de contas nós já estamos há um ano nesse debate ideológico, banal, estúpido. Então é um momento de nós consolidarmos, né, um bom senso, né, de agir com prudência. Então, lógico, nós precisamos das bases econômicas do nosso país, mas o que custa, né, você colocar uma máscara no seu rosto? O que custa, né, você deixar, né, reuniões desnecessárias para depois? Né? Então, uma fala hoje que eu estava, né, conversando com uma caixa de mercado hoje, é o seguinte, o que essas pessoas tanto festejam? Né? O que essas pessoas, né, tanto buscam festas? Então, agora é momento de festejar, né? Aqui fica a minha indagação, né? Dentro das ideias, né, de conceitos e né, do conceito de negacionismo, na questão do senso comum, do bom senso do juízo. Então, nós temos que aprofundar o nosso debate e ouvir muito mais do que falar, né? Lógico, né? Dentro das bases científicas. Então, a gente agradece a todos aí pela paciência, muito obrigado, né, por estar me ouvindo aqui. Eu acredito que é importante, né, nós abrirmos esse debate, mas sempre respeitando a opinião do outro, mas opinião embasada na ciência. Muito obrigado. Então, deixo aqui muito obrigado por vocês que me escutaram até aqui, né? E até a próxima, né? E se cuidem, né? Se cuidem que, né, só você cuidando de você que nós podemos cuidar um do outro daqui para frente. Muito obrigado e até mais.